Fala aí, Doc, eu sou o Evandro, fundador da Med Co, cirurgião de cabeça e pescoço, e hoje eu tô aqui com a Kátia de novo, que vocês já conhecem, e a gente Oi, vai falar gente. sobre alavancar, como alavancar a carreira médica. Tudo bem, Kátia? Que bom te ter Oi. de novo aqui. Prazer, Evandro. Tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre como alavancar a carreira médica, que é algo assim que cada vez mais os médicos têm procurado essa informação, porque o mercado está muito competitivo, né? A gente está num mercado extremamente competitivo. Então, vai aumentando o número de médicos. Vou trazer uns números aqui, que esses números aqui estão prontinhos na cabeça, né? Em 2012, né, a gente tinha 250 mil médicos, né? CRMs ativos. Hoje a gente tem mais de 500. Então, assim, em 10 anos, duplicou o número de profissionais médicos no mercado. Em 2024, vai aumentar 10% esse número. Então vão entrar mais de 50 mil, isso os formados aqui no Brasil, sem contar o pessoal do Revalida que vai entrar no mercado. Então, assim, o mercado está cada vez mais competitivo. Número de faculdade de medicina, a gente tem 326 abertas aqui no Brasil. É muito, é pouco? Nos Estados Unidos tem 124. Tá, então a gente está falando de um país que é muito maior do que o Brasil, tem 124 faculdades de medicina e aqui a gente tem mais de 300, né? Nossa. Então, assim, se isso não te assusta, se isso não te motiva a querer performar melhor na tua carreira, né? Eu não sei o que vai Motivar. motivar, né, Nossa, Katia? esses números são assim essenciais até para a discussão que a gente vai trazer aqui hoje, né? Porque eu acho que a grande maioria não tem essa noção, mas está percebendo, porque eu vejo que cada vez mais os médicos buscam informação em relação à carreira, né? Exatamente porque está sentindo o mercado. Dá para sentir, né? Dá para sentir que você hoje não basta ter lá, igual antigamente, uma placa com a sua especialidade, ok. Não, hoje até nas próprias redes sociais você já vê essa competitividade, né? Não, total, né? Porque antigamente, né, num dos podcasts passados, né, a gente trouxe meu pai aqui, que são algumas gerações de diferença comigo, né? Ele falou, cara, ele pegou essa transição, ele foi percebendo essa transição, né? Quando ele entrou no mercado, era aquela época que você falou, abriu uma portinha, colocava uma plaquinha, pronto, bombava seu consultório. Mas ele já viu já uma mudança logo depois. Ele comenta que foram 5, 6 anos depois que ele se formou, ele viu já um aumento na competitividade desse mercado. E agora, então, assim, né? Porque é muito engraçado, né? Porque o médico é uma profissão que você fica no mercado de trabalho muito tempo. Então você vai ter médicos de 25 anos no mercado de trabalho, de 40, de 50, de 60, de 70, meu, até de 80 às vezes você É encontra aí, verdade, né? é Médico verdade. trabalhando ainda, então você vai ter muitos profissionais e eu acho que as dores deles em relação ao alavancamento da carreira, em alavancar a carreira, acabam sendo parecidas, né? Porque tá todo mundo mesmo sofrendo esse problema, né? Exatamente. Independente do tempo de formação, da idade, a questão você está acompanhando o mercado, porque são gerações diferentes, são, né, situações diferentes. Se a gente for ver hoje a gente fala que nós estamos na geração da experiência e na geração do digital, né? Então, teve lá a geração que o consumidor ele não era exigente como ele é hoje. Então, todo o negócio, independente de ser clínica ou não, ele é voltado para a experiência, né, e para o digital. Então, para o médico, ele também teve que acompanhar isso, porque é aquela coisa, né, Evandro? Você é um prestador de serviço, então você tem que entender o mercado, não é uma opção, né? Com certeza. Então, quando a gente vê essa diferença, né, de idade dos médicos, de tempo de carreira, realmente, eu atendo médicos que acabaram de se formar e atendo médicos que já estão no mercado há muitos anos, e a solução, muitas vezes, é a mesma, porque a Sim. gente vai analisar o mercado, a gente tem que se adaptar. Né? E a gente ainda vai ter essa adaptação de uma forma, acho que até mais exponencial por causa da tecnologia.
né? Se a gente vê já, a gente já está passando por uma fase assim que a gente não consegue acompanhar Não, toda hora tem tanto. novidade. Você comentou que você faz atendimento, né, de toda essa gama, né, de idades diferentes, né, de pessoal que está saindo da faculdade, tudo. Quem você acha que tem mais interesse hoje sobre esses assuntos? De como estruturar melhor a carreira, de como alavancar, de como ter êxito? Qual idade que você acha que... Eu acho que é aquele que está no meio. Não é nem o Ah, mais novinho, tá. nem o antigo. Normalmente, infelizmente, é já um momento mais de preocupação, porque ele percebeu que ele não acompanhou o mercado e ele começa a ter reflexo disso. Só que para ele se adaptar ao mercado é mais difícil. Naturalmente, né? Porque já é uma pessoa com costumes antigos, de geração antiga, então é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. O novinho já tem aquela vontade, porém ele ainda é muito cru em alguns aspectos. Agora, aquele que está no meio ali da carreira, o meio que eu falo assim, que você já passou de algumas fases, né? A gente fala que tem a fase assistencial, fase que o médico já é mais parceiro, a fase que ele é empresário. Esse médico que atende na clínica do colega ou que está montando o seu consultório, ele tem, é mais fácil, Evandro, ele se adaptar a esse mercado. Porque ele já passou por algumas fases também e ele entende mais essa necessidade. Então, o que eu mais tenho resultado, se eu for analisar, é esse que já está no seu consultório, que é novo normalmente, ou ele já atende em outras clínicas, né? Mas ele tá como se fosse assim, e agora? Agora eu tô bem, né? Eu já tenho ali os lugares que eu atendo, mas eu quero mais. Eu tô vivendo um ciclo onde eu só atendo. E agora? O que eu posso fazer para melhorar? Esse é o que que costuma dar mais resultado, porque ele entende que ele não sai do lugar, Sim, entendeu? ele já Em nível observou, de crescimento ele já teve mesmo. uma rodagem o suficiente para ele ver, cara, eu tô meio que ficando no mesmo lugar. É um lugar bom, mas eu tô no mesmo lugar. E Isso, ele começa a ter uma ambição de querer uma coisa diferente para ele naquele momento da vida dele, né? Eu acho que às vezes é relacionado com o momento de vida também, né? Às vezes você perfeito. tem uma família, né? Isso muda um pouco, né? Exato. Porque se você é novão, tá com seus 25 anos, vai lá dar um plantão, você ganha uma bala por mês, você consegue viajar, ter um carro bom, cara, você não precisa de mais nada, né? Exato. Você até sabe que, depois eu vou ter meu Aham. consultório, depois eu vou atender ali com meu colega, mas você não tem isso também como uma prioridade. A prioridade, ela vem exatamente, essa ambição, porque você quer crescer. E Sim. você já utilizou ali dos seus meios, que você acredita que são os melhores, digamos assim, né? Tô atendendo num lugar bom, eu escolhi esse lugar para atender. E aí você começa a se incomodar, porque é muito ruim mesmo quando a gente tá numa carreira e aquilo ali, assim, ok, a gente tá ganhando bem, mas aquilo ali não sai do lugar. Então eu vejo que esse é o que tem, assim, mais chance também de crescer, Sim. né? E aí, quando buscam essas informações de estratégia, do que como alavancar a carreira, é muito legal, porque vocês são muito dedicados, vocês estudam. Então, quando a gente define realmente algo, o negócio vai. Sim, mas isso é de crescimento, né, que a gente está falando agora, né? Uma frase que eu acho muito legal, acho que do Flávio Augusto, se eu tiver errado, depois me corrijam aí, né, que o crescer dói, né? Então, assim, você Ser dói vai dá ter, trabalho. exato, você vai ter que tomar algumas atitudes, você vai ter que mudar algumas atitudes, você vai ter que aprender, você vai ter que tirar algumas crenças que você tinha antes para você poder alcançar esses objetivos, né? E tem métodos, né, pra gente fazer isso, né? E a gente vai discutir hoje, vamos tentar passar aí por esses métodos. Sim, sim, a gente vai tentar pegar um exemplo aí, né? Mas isso que você falou é isso. E isso é legal a gente dizer que, assim, é para qualquer pessoa que entra no mercado de trabalho como um autônomo. O médico, ele tem que ter essa visão que ele vai ter que correr atrás, né? Porque ele é um prestador de serviço, ele oferece serviço, então não adianta. Tem sim, Evandro, a oportunidade dele não ser um prestador? Só se ele der plantão a vida toda, que eu acho que não é um objetivo de todos, né? Então, se você tem essa visão empreendedora, é diferente, né? Para você crescer. Não tem jeito. Você Sim, precisa disso. Em relação a método, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é legal a gente citar é que, assim, o cenário que você está hoje, você ter a clareza dele. Porque às vezes o médico me procura, ai, Kátia, eu quero crescer.
Aí a gente vai entender, você dá plantão, você atende consultório, que lugar que você atende, porque às vezes atende vários consultórios, às vezes tem um consultório só. Legal. Que cenário que você está hoje? Então, quanto que você ganha hoje? Qual que é o seu ticket? Ou seja, quanto que você ganha por paciente? Tudo isso. Exato, você tem que ver. Você atende convênio nesse consultório? Esse Isso, aqui, quais convênios você atende? Aqui é só particular, você tem isso. esses dois consultórios, você está divulgando os dois no mesmo site? Esse tipo de coisa, né? É, a Que você gente tem que se faz uma atentar, trilha. né? Até uma sugestão de um próximo podcast que eu acho que vai ser super aproveitado, a gente mapear a jornada do paciente, porque é isso. Eu atendo nesse consultório, nesse. Tá, o paciente se identificou com você, te viu lá na rede. Para onde que ele vai? Como que ele vai chegar até você? Ele vai ter ali 3 opções? De que forma? Né? Então, entender isso, mas entender o seu cenário atual no sentido financeiro. Por quê? Porque não adianta. A gente precisa entender exatamente como é, por exemplo, agenda, convênio. Você vai ter que começar a melhorar, atender convênios. E, infelizmente é desse jeito que funciona, não tem outro jeito. Atender convênios que te dão um ticket maior, porque normalmente a intenção é que você atenda particular para você aumentar seu ticket. Alavancar a carreira de consultório é aumentar ticket. Vamos só fazer um parênteses, a gente está falando de carreira, né? Porque se a gente estivesse Isso. falando que você tem uma clínica que alavancar a tua clínica, daí é outro papo, né? É Exatamente. outro papo, né? Exatamente. É de carreira. E a carreira é o seu ticket. Uhum. Né? Então, para você aumentar o seu ticket, você vai agregar valor e serviços. Né? Então, hoje, qual que é o cenário? Ah, hoje eu ganho tanto, atendo em tais lugares, beleza. Normalmente, Evandro, quando a gente faz esse questionamento de como tá hoje, é uma dificuldade, às vezes, para o médico, esse cenário atual. Entender bem o cenário atual. Por quê? Porque atende em vários lugares, ganha bem, ok, tá tudo bem, e não analisa o cenário atual. Não, ele não sabe quanto ele ganha por hora em cada tem um lugar, quanto tá Isso. valendo a hora dele. Então, primeira coisa é isso. Então, se você quer crescer, se você quer aumentar, alavancar sua carreira, entenda com muita clareza o seu cenário atual, para você poder montar a estratégia para onde você quer chegar. Sim. E aí você vai analisar essa parte financeira, você vai analisar o que você faz no mercado para se posicionar, o que é posicionamento. Posicionamento é a sua segmentação mais a sua diferenciação. Então, sua segmentação é a sua especialidade. Como que é a sua especialidade no seu mercado, né, na onde você atua? E qual que é a sua diferenciação no mercado? Isso é você saber se posicionar. Só que, ok, segmentação é fácil até de você se identificar ali no mercado. Mas e a sua diferenciação? Quando eu pergunto para o médico qual que é o seu diferencial, normalmente o que eu recebo de resposta? O meu atendimento. E, infelizmente, isso não é um diferencial. Não. Né? Porque todo mundo que entende a realidade hoje de mercado sabe que atendimento, todo mundo precisa oferecer um bom atendimento, senão o paciente não volta. Sim. Não tenho dúvida, sabe? Eu conheci, né? Eu conheço muitos médicos, todos apaixonados por fazerem o que faz. Exato. Sabe? Eles têm amor realmente por atender os pacientes. Tanto que eles nem olham muito pro dinheiro, né? Se tá boa, deu bom no final do mês, ele nem olha tanto, né? Então eles fazem muito por amor. Então, assim, eu não tenho dúvida que esses colegas, eles dão um atendimento exemplar pro paciente deles, sabe? Então essa é a impressão que eu tenho, né? Sim, só que infelizmente isso não é um Não diferencial é de exatamente mercado. porque todo mundo tá fazendo. Exato. E é o que você falou, é da profissão de vocês. É. Então, claramente, assim, você vê a satisfação do paciente. É muito difícil mesmo hoje em dia você encontrar um médico que não entende essa proposta de atendimento. É, realmente. Só que daí, quando você vai pensar nisso, né, no posicionamento, é como você é enxergado pelo seu paciente no mercado. Não é como você se enxerga no mercado. Isso não é posicionamento, porque às vezes o médico ele faz uma autoavaliação. Ah, tem tantos especialistas aqui na mesma especialidade e eu sou o melhor pela rede social. Não, isso não é posicionamento. É como o seu paciente te vê e como que é a sua segmentação e a sua diferenciação. Então, quando entende isso também, começa a usar de meios para melhorar isso. Então, de diferencial. É uma pergunta difícil,
Porque quando a gente fala de diferencial, é você analisar os serviços que os seus colegas prestam, a sua estrutura, o que você oferece para o seu paciente, Sim. né? Então, isso já é uma coisa que é importante o médico olhar, porque é o que você falou, olha quantos vão se formar. Então, como que você vai ser diferente na sua cidade, por exemplo? Exato. Né? É a proposta, né? Hoje, assim, eu vou dar um exemplo, né? Não vou citar nomes, né? Mas você pega uma especialidade ali. Daí todos os profissionais daquela especialidade atendem, todos os mesmos convênios. Todo mundo atende Unimed, o convênio low ticket, daí convênios nacionais que tem um ticket maior. Todos atendem toda essa gama de convênios. Assim, para mim nunca fez sentido, né? Você pegar e colocar tudo isso no mesmo balde e você fazer o atendimento ali. Porque são diferentes os públicos, né? É diferente a comunicação, como você vai falar com cada um, tudo é diferente, sabe? Tudo muda muito. Só que a galera joga tudo no mesmo balde e manda ver, entendeu? Sim. Então, para mim, diferenciação, você tem que começar pelo menos quem que você vai atender. Quem que é? Ah, não, vamos pegar, vamos investir aqui nesse público da Sul-América, vamos nichar, o resto aqui a gente tira da nossa carteira, e daí a gente já vai se preparando para depois colocar no particular, né? Daí depois a gente tira o Sul-América e já se prepara. Isso é diferenciar, né? E tem especialidades que eu comento que, assim, é até mais fácil você ir aumentando o seu ticket, porque você consegue agregar serviços. Sim. E uma coisa curiosa, Evandro, é que às vezes eu tô conversando ali com o médico e ele começa a me contar tudo que ele faz de serviço. Ah, eu faço esse procedimento. E você vê que ele tá falando de uma forma que vai agregar pro paciente. Ah, eu faço esse procedimento, aí o paciente fica super bem, aí ele volta com esse resultado. Ele vai me contando, e aí depois que ele termina eu falo: você consegue passar isso para o seu paciente? Porque você me falou tanta coisa que você faz. Seu paciente sabe disso? E normalmente ele fala: não. Não. Teve uma médica que eu atendi esses dias, ela falou assim: eu não consigo falar dessa maneira para o paciente, de que vai ser tão benéfico para ele, e porque parece que eu estou vendendo. Eu fico incomodado porque está vendendo. É muito curioso isso. Cara, assim, eu adoro vendas, né? Eu adoro, né? Eu acho, assim, que a vendas, ela tem uma má reputação, né? Esse é o grande problema. Por isso que o médico, vai muito contra vender. Mas eu penso da seguinte forma: se você oferece um belíssimo serviço, se você traz todo esse benefício para o seu paciente, para o seu cliente, cara, você tem a obrigação moral de vender isso, cara. Você tem obrigação moral, você tem que vender isso. Se você não vender, você está fazendo mal, porque você está privando ele de ter acesso a todos esses serviços maravilhosos e benefícios que você dá para o paciente, cara. Então eu acho, que não tem que ter esse tipo de vergonha. Entendeu? Sim, é exatamente isso. E aí eu tento explicar que, assim, na saúde, a venda, ela é o serviço que você oferece naturalmente, é a orientação que você dá para o seu paciente, é o quanto você vai agregar para a saúde do seu paciente. E quando a gente começa a discutir dessa maneira, você falou de uma maneira perfeita. É isso, você entende que você está ajudando. Mas eu vejo que existe esse bloqueio porque tem realmente essa questão do vendas, do comercial, né? E de passar valores, enfim. Mas isso vai aumentar o ticket do médico também. Total, vai. É que eu acho que o problema é que quando a gente fala de vendas, a gente pensa naquele vendedor de loja de roupa que vai lá e te aborda e fica, mas não, e fica em cima de você. Exato. E sendo que tem nada a ver com venda, isso, né? Pelo amor de Deus, né? E uma coisa que eu encontro também é o tempo, que às vezes o médico está atendendo um paciente e ele dedica um tempo curto para conseguir comunicar esses serviços. Tem isso também, porque tudo isso é legal analisar, porque se ele quer melhorar, tanto para ele quanto para o paciente, tudo isso tem que mudar. Tem que mudar o tempo de atendimento, né? Porque aí não adianta, você vai atender a cada 10 minutos? Não vai. E você vai conseguir oferecer para o paciente todos esses serviços? Não é impossível, não tem como. Mas aí entra a outra parte que eu vejo que, assim, que falta, é o médico entender que aquele tempo, ele tem um valor que você não está usando.
Porque, não, Kátia, se eu atender de 10 em 10, eu vou ganhar tanto. Que essa é continha, né? Mas se eu atender a cada 30 minutos, eu vou ganhar muito menos. Mas e se você converter em serviços? Sim, Né? pro cirurgião, que eu falo, né? A consulta, ela só faz parte do funil ainda, ela não é o fim do funil no cirurgião, né? O cirurgião, ele precisa operar, o ticket de cirurgia é muito mais alto do que ticket de consulta. Então, assim, desculpa, se você fica 10 minutos com um paciente pré-cirúrgico no seu consultório, cara, você tá errando. Se você precisar ficar lá 1 hora para converter e virar cirurgia, né? E lógico, eu tô falando de um jeito muito técnico, né? Mas assim, cara, o paciente, você precisa ficar 1 hora com ele para ele ter segurança em você, para ele ir lá e operar e fazer isso aí com você, né, meu? Então é meio óbvio, né, essas coisas, né? Exatamente. E isso, sim, o cirurgião é um exemplo, mas tem várias áreas especialidades que isso se aplica. Então, e isso também tem a ver com a proposta que você vai trabalhar para aumentar o seu ticket e alavancar a sua carreira. Né? Quando o profissional ele começa a entender isso, ele muda o pensamento, né? Ele muda a forma, até o tempo dedicado para isso. É a mesma coisa quando o profissional ele quer alavancar de convênio para particular. É a mesma ideia. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que agregar valor. Não tem outro jeito. E isso funciona. Sim, você precisa, é o que você falou, precisa agregar valor, né? Precisa ter um valor percebido superior para você começar, né, a transformar esse valor percebido, né, em receita. Em receita. Para você, né? Não funciona o ao contrário, Não né? tem como. Exato. Então, o controle financeiro, você melhorar seu posicionamento, são duas coisas importantes. Uma outra coisa, entender o seu cenário atual para você dizer aonde você quer chegar, você montar uma estratégia, né? E aí, quando você faz esses pontos, aí você também precisa, Evandro, de dados. Porque é muito difícil eu mensurar se você cresceu ou não se eu não tenho dados. O que são os dados, né? Ou os KPIs? É você saber o seu faturamento, você saber a quantidade de pacientes que você atende, você saber o seu ticket, Sim. você saber a sua fidelização, se você fideliza paciente ou não. Esses dados são tão valiosos que daí quando o médico entende como utilizar eles a favor da carreira, é muito legal. Sim, porque veja, né, que quando a gente está falando de atendimento, né, o paciente ele vai lá no seu consultório, mas esse paciente geralmente ele vai lá e retorna 1, 2, 3, 4, enfim, ele vai retornar N vezes com você e toda vez ele vai te gerar receita. Da gente está introduzindo, né, agora aquele conceito de LTV, né, que é o Lifetime Value, né, desse paciente. Então o paciente, você não está contando só que ele está te dando R$ 400 na consulta particular. Cara, você converteu aquele paciente, ele vai te dar, na verdade, sei lá, R$ 4.000, ele vai ter 10 retornos com você até... Enfim, né? Então isso tem um valor gigante, né? E a gente precisa aprender o valor disso, né? E o que você falou, né? Dados, né? Dados. Porque você só consegue chegar nesses números que a gente conversou agora se você estiver contabilizando as coisas, né? Se você só atender o paciente, né, não tiver, por exemplo, um sistema que te permita recolher esses dados, é muito complicado a gente dizer, olha, você vai crescer, ou você está nesse cenário, você vai chegar nesse. Então, é tão precioso quando você entende os dados, é tão precioso você ter dados, né? Que nem você deu esse exemplo, tem vários, né? Dados até, isso aí é um dado, por exemplo, de fidelização, porque o paciente hoje, a gente tem que pensar ele como um cliente, pessoa. Gente, a gente troca de serviços de uma maneira muito, muito fácil. Eu estou fazendo um serviço aqui, eu vi a propaganda de um outro, acho que eu vou experimentar aquele outro. Para a gente fazer isso com atendimento médico não é difícil. Eu posso passar por um profissional que de repente eu faço acompanhamento, ficar um tempo sem passar, porque às vezes a gente, sei lá, tem que fazer só um check-up a cada ano. Só que aí, se eu não tenho um relacionamento com esse médico, se esse médico ele também não faz nenhuma ação para lembrar o paciente que ele existe, ele pode sim ver a propaganda de um outro médico, ver o Instagram de outro médico, e se aquela experiência não foi tão boa, assim, tão marcante, porque às vezes foi boa, assim, Sim. ele vai escolher outro. E vamos combinar uma coisa, é muito mais fácil você vender um produto, né, um tratamento, para um cara que já é cliente seu,
do que um cara que nunca te viu na vida. Exatamente. É muito mais fácil, né? Exatamente. Tem aquela frase do Kotler, né? Que é mais fácil você... É 7 vezes mais caro você ter um novo cliente do que você fidelizar um. Então, Exato. não tem jeito. E isso é para qualquer área, né? Na saúde, eu vejo que existe a possibilidade de você fidelizar de uma maneira muito mais forte. Por quê? Porque é uma relação muito íntima. Se a gente para pensar o quanto o paciente, se ele te procura, é para fazer alguma coisa, é um bem, à saúde, ao tratamento. Então, para você fidelizar, você já tem ali uma intimidade com o paciente que você tem que conquistar, lógico. Mas é muito mais fácil de você fidelizar um paciente do que de uma outra área. Sim. Né? Isso, lógico, depende de alguns pontos, mas a empatia, o tratamento, você ser resoluto para o seu paciente, você dar uma experiência boa para ele, não tem porquê ele procurar outro. É relacionamento fortalecido. Sim, né? com certeza. Só que essa visão eu também vejo, Evandro, que muita gente está tendo hoje. Né? Que, assim, é legal que, assim, muita gente já está entendendo o mercado, muitos estão fazendo. Então, a gente volta para aquilo. Legal, você presta um bom atendimento, você quer um relacionamento, você vai fidelizar seu paciente. Mas se você não tiver dados dessa fidelização, como que você vai mensurar isso? Como que você vai saber se você está crescendo ou não? Com certeza, né? E veja, tudo isso que a gente falou até agora, esses pilares aqui, né? Que a gente está falando de pilares para a gente acelerar a nossa carreira, não gasta, o investimento é baixo. Exato. São mudanças de posturas, de fluxos, né, de protocolos que você vai colocar, então não tem custo, entendeu? Perfeito. E você vai performar muito melhor se fizer essas coisas. Que eu falo que tem os recursos para a gente alavancar a carreira, né? Recurso é conhecimento, é tempo. O investimento também é um recurso, só que o investimento, quando você dedica tempo para entender tudo isso, o investimento ele é mais pontual, você entende o que você está fazendo. Esse investimento ele é muito mais válido, né? Então, esses recursos, eles são necessários. Você vai ter que dedicar tempo. Ah, mas eu atendo todos os dias, eu não tenho tempo. Isso eu ouço muito. Então, o profissional me procura e aí ele fala, você faz reunião à noite? Porque a gente vai ter que fazer só à noite, porque eu não tenho tempo. Mas não adianta fazer a reunião à noite. Se você não tem nenhum tempo, que horas que você vai fazer as ações? Não, se você não é o senhor da tua semana, né? Se você não consegue tirar pelo menos um período para você investir em você, cara, você não tá pronto para começar esse investimento. Isso. É isso que eu acho. Você precisa abrir essa janela, é o que a gente falou, a dor do crescimento, né? Então, às vezes, você vai precisar largar um emprego ali, né? Aquele empreguinho, não sei o que, aquele ambulatório que você estava fazendo no SUS, lá, no AME, alguma coisa, você vai ter que largar aquele para você poder investir, né? Ter esse tempo para você investir no negócio, né? Sim, eu tive casos que o médico, ele deixou um ambulatório e aí ele ficou tipo, todo meio período, toda semana, aprendendo como que ele ia fazer, alavancar a carreira, e a gente foi mensurando. Deu um tempo para ele e a gente foi mensurando. E ele conseguiu, que ele já até saiu, acho que de 2 plantões. E foi muito legal, mas é a dedicação. Buscou conhecimento, dedicou tempo e foi atrás. E aí depois vem, sim, eu preciso investir no marketing, eu preciso daí sim, ele vai fazer os investimentos, mas ele faz aquele investimento até com gosto. Sim. Porque ele entende. Ele sabe o que esperar, né? Isso. Isso é uma outra coisa diferente, né? Isso. Quando ele já faz esse preparo que você falou, né? Quando tem essa demanda, né, de alavancar a carreira, eu sempre falo, todo resultado, ele é consequência da sua ação. Então, a gente não vai conseguir resultado se você não mudar as suas ações. Não tem como. E aí já vem, mas o que eu tenho que fazer? Muitas coisas. Não, falar que não vai trabalhar, muitas coisas. Você vai sair totalmente da sua zona de conforto. Mas se você busca esse resultado, tem esse caminho. É mais ou menos isso. Controle financeiro, posicionamento. Eu tô lembrando porque é muito importante ter isso, saber mais ou menos, né? A clareza de onde está e onde quer estar, onde quer chegar. Sim. É isso, não tem segredo, tem trabalho.
É Sim, trabalhoso. Falar que não vai fazer nada é mentira. com certeza. Você precisa investir, né? Meu, você estudou, sei lá, 12 anos, cara, sabe? O que é isso que a gente está propondo, né? Pouca coisa, né? Que você vai ter que. A Sim. gente não vai ter que fazer uma nova faculdade para aprender a alavancar a carreira, né? Só que Não. você precisa dedicar um tempinho, né? Isso. É Então, igual quando o médico ele tá na clínica e aí ele quer aumentar o faturamento dele na clínica. Ele deixa de atender um horário de atender paciente para olhar pro cenário ali dele, né? uhum, Acho que outra coisa que também é legal é assim, que para você fazer isso, você vai precisar de apoio, de pessoas. É legal você buscar pessoas que são parceiras, que vão te ajudar, né? E também entender um pouquinho do que você busca para você não buscar serviços que não vão te agregar, sim, né? A gente estava conversando ali, por mais que você não entenda do marketing, da contabilidade, de faturamento, você precisa, pelo menos, ter ali um conhecimento básico dos serviços que você contrata. Porque senão você joga na mão do outro a responsabilidade do seu crescimento, que não funciona dessa maneira, sim. né? Você precisa aprender a avaliar, né, esses profissionais aí, porque você vai ter que ter esses profissionais auxiliares te auxiliando. Então você precisa aprender a avaliar se ele é bom, se ele não é, se ele tá tendo resultado ou não tá tendo resultado. Assim, você falou lá sobre os dados. Cara, eu acho que é uma coisa que eu acho totalmente contraindicado. Você fazer investimento em marketing se você não tem controle de dados. Isso aí eu acho que é o maior sacrilégio que você pode ter. Ah, não, mas eu vou colocar aqui, colocar uns postzinhos no meu Instagram, eles vão ficar fazendo um post no meu Instagram, e é isso aí. Ah, mas cara, o que você quer com isso? O que você está esperando? Vai aumentar? Ah, não, mas é bom, todo mundo faz, eu tô fazendo. Tipo, o E negócio é é um assim que o pessoal dinheiro fala. que, assim, você não consegue mensurar esse retorno. Ah, meu, Você desculpa, nem isso aí tem. eu nem tem. É tipo isso. Porque às vezes ele me mostra, olha meu Instagram, aí é como se fosse uma panfletagem, que não É. tem nada, nenhuma conexão com o paciente, não tem nem foto, às Uhum. vezes, do médico, né? É bem isso, assim. Então, esses serviços, eles agregam a profissão do médico, ajudam ele a alavancar a carreira, porém, ele só vai agregar quando você também for participativo, Sim. né? Você tem sim que pesquisar, entender o mercado, porque senão você vai colocar na mão dele, por exemplo, do marketing, vai fazer aquela panfletagem, você vai estar gastando dinheiro, você não vai sair do lugar do mesmo jeito. Com certeza, com É certeza. bem isso. É a mesma coisa quando você faz o tráfego. O tráfego, ele tem que ser mensurado por você. Sim. Quando você mensura Tráfego até... pago, hein, gente? vai ter aí. Não. Porque, gente, se você não mensura, e você consegue, né, Evandro, mensurar e trazer resultados ótimos. É a melhor coisa, né? Isso que a gente tava conversando, né, antes, né? Eu falo, cara, é previsibilidade da receita, né? Isso que você acaba tendo quando você tem esses dados e daí você tem seu investimento lá no tráfego pago, né? Que são anúncios, seja no Insta, no Face, né? No Google, né? Enfim, né? Em qualquer plataforma que você quiser anunciar. Mas daí você, assim, com 1, 2 meses, você já consegue, meu, calcular já quanto dinheiro você precisa colocar para adquirir um paciente, para colocar um paciente no teu consultório. E daí, se Isso. você já sabe o valor que esse paciente te traz, pronto, você já tem uma previsibilidade de receita ali, cara. Você fala, olha, a cada R$ 500 que eu vou colocar, isso vai me trazer um paciente ali na cadeira, na minha frente comigo, que vai me dar um retorno aí de R$ 1.000, por exemplo. Olha Pô, que coisa. cara, é mágico isso, né? Desculpa, né? Não Mas, tem. e aí vem, e o tempo que você vai se dedicar para fazer isso? Porque isso tem que ser a partir do interesse do médico. Isso Total. aí que você falou funciona e funciona muito bem. Mas e o tempo que você vai dedicar para isso? Sim. Né? E é legal falar isso porque o que eu encontro é isso. Eu quero alavancar, eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero. Só que o que você está fazendo? Exato. A Não basta maior... te contratar, né? Não. Não, e o legal é que assim, a gente acaba. Nossa, a gente acaba ficando muito próximo, porque assim, é a real, Evandro. Uhum. O negócio não vai acontecer se o médico não procurar. Skin in the game, né? Exato! Então, e é legal porque eu vejo que assim, quando vai, eu falo, legal, você tá no caminho certo, continua. Quando não vai, eu também falo. Eu falo, olha, você não tá no seu momento.
Esse não é o momento. Você precisa ter algum incentivo, precisa de algo para você entender que se você não trabalhar, você não vai conseguir o resultado que você busca. Sim. Porque eu vejo que, às vezes, buscar o resultado é isso, é você colocar na mão de outra pessoa para fazer uma coisa que é sua. Sim. Né? O mais legal do meu trabalho é que, assim, como é gestão, o que, que é? Organizar, né? Gerenciar. Então, eu dou o caminho, né? A gente trilha o caminho. Mas esse caminho, ele vai ser... as ações vão ser realizadas pelo médico, Sim, né? sim. Eu acho que o melhor jeito de você ver se o cara tá afim mesmo, você fala, ó, a reunião, a gente pode fazer uma reunião de start aqui, tudo. Às 15 horas da terça-feira, tem esse horário. Não, não posso, não sei o quê. Então, beleza, nem vem. Se você não Mas eu conseguir livrar o seu horário pra vir mas eu aqui... comecei assim à noite. Porque senão eu ia atender todo mundo à noite de É madrugada. lógico, todo mundo quer. Ah, não, vamos falar de Eu novo. ainda atendo alguns dias, assim, mas são casos específicos. Mas aquele que quer fazer tudo, né, acompanhamento, era isso. Tem que ser todo dia à noite. Não, não tem que ser todo dia à noite. Não. E aí, ó, separa um dia e a gente vai fazer. Então, começa realmente por aí. Sim. Essa dedicação e ele se adaptar ali, né? Sim. Mas tá uma belezinha, assim. Nesse quesito, eu vejo que tem muita gente, sim, procurando. Não, eu vejo demais, demais. E eu vejo assim, a galera novinha, acho que isso a gente até conversou já, né? Tem pessoa, meu menino na faculdade, né? Às vezes eu vou lá, eu tô com um residente, com um aluno da faculdade, né? Eles vêm perguntar dessas coisas já. Então já tá surgindo o interesse e eu acho que é perfeito. Eu acho que esse pessoal ele tem que começar a se preocupar com isso, a atentar para isso, quando tá na faculdade mesmo, né? Já começar a traçar. Pode ser, obviamente, você não vai seguir 100% o plano que você traçou na faculdade. Mas assim, só de você já ter a cabeça e começar a traçar planos na faculdade já é muito legal, né? É muito legal. Eu já participei de algumas aulas em faculdade e hospital escola, Poxa, que para legal. algumas turmas. E aí era legal sentir isso, porque na aula eu vejo aquele que, né, tá no comecinho ainda, e aí tinha os professores, né, que todos médicos, né, os coordenadores, e aí quando acaba vem essa troca dos mais novos que querem entender mais de gestão, de mercado, de que caminho que ele pode trilhar, e os antigos que dá o start, né? Nossa, eu não fiz isso, mas dá tempo ainda de fazer isso. É legal e é triste, porque infelizmente eu tenho médicos muito antigos que estão num cenário que não é tão legal porque não acompanhou. Sim, sim. Tem isso. Eu me lembro muito bem, né? Quando eu comecei, assim, eu sempre fui de perguntar para os meus professores na faculdade um pouco para onde ir, tudo. Eu perguntava da rotina, como é que era. Então eu sempre tive esse interesse, né? Sobre como ia ser minha vida, né? Depois que eu terminasse tudo, né? Você fica ansioso, né? Para chegar lá. E eu lembro, né? Lembro de um professor, assim, Gustavo Estoqueiro, né? Até falo o nome. O cara, nota 1000, né? Ele é cirurgião plástico, né? E assim, ele fez faculdade de marketing depois. Da faculdade de medicina, né? Então, e ele entendia pra caramba de marketing, ele começava a falar isso pra gente, tudo e era, cara, eu ficava maravilhado com o que ele tava falando, assim, porque ele abriu, assim, a nossa cabeça, né, no 5º ano da faculdade pra um negócio que mal se falava, né, de marketing, né, pra médico naquela época, né, isso aqui deve fazer o quê, uns 15 anos. Não, e o mercado mudou recentemente. Total, e ele já tava falando daquilo, sabe? E daí, eu ficava, ele precisa falar isso pra todo mundo. A gente precisa parar de ter aula de abrir barriga. Lógico, vamos ter, mas a gente precisa colocar uma aula disso. Ele precisa falar isso pra todo mundo, pra todos os alunos, cara, porque isso é muito legal e vai fazer a diferença na vida de uma galera, sabe? Exato. Então eu já via isso naquela época, assim, era muito mostrar louco. o mercado. Isso é você entender o mercado, mas o mercado não só do médico, o mercado como um todo da saúde e do empreendedorismo na saúde. Sim. Porque, né, quando você se forma, você tem tantas possibilidades, né, Evandro? Nossa. Tem muitas possibilidades. Às vezes eu atendo também médicos que são mais empreendedores, que têm vários negócios. E isso é muito legal, porque daí, querendo ou não, também é quando você opta usar a sua profissão de várias formas. Vocês têm essa possibilidade. Sim. Nossa,
inúmeras. Sim. Não precisa ser só o assistencial. Não, total. E assim, qualquer coisa que você faz, isso que eu gosto muito. Cara, eu sou apaixonado pela medicina, por esse jogo aí. Por isso que a gente tá conversando aqui, né? É. Mas o que eu acho legal é que sempre a gente tá gerando um valor danado, fazendo um bem danado para as pessoas. Então, por mais a gente estar aqui tendo essa conversa, meu, a gente vai estar ajudando muita pessoa, entendeu? Então, o outro colega, ele vai estar no consultório atendendo, meu, ele vai estar ajudando muita pessoa. Então, assim, é um círculo muito virtuoso, sabe? É muito legal. Não, Evandro, eu quando vou apresentar o meu trabalho para algum médico, no final eu sempre falo para eles que o meu trabalho, junto com o de vocês, né, ele reflete muito no paciente. Sim. Por quê? Porque a gente está buscando qualidade, a gente está buscando entregar o melhor. E isso não vai ter efeito só para a carreira desse médico. Isso tem um efeito incrível para o paciente e para as pessoas com que você trabalha também. Sim. Então, é muito legal que é o que você falou. É um bem que a gente faz, sim, óbvio, para o médico, mas para o paciente e para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, demais. E isso me motiva demais. Isso é o que eu sou apaixonada. Sim. Porque eu vejo claramente isso, né? Quando a gente fala de proposta de atendimento, quando a gente fala de engajamento da equipe, tudo isso parte do médico, né? Ele tem um porquê disso. Mas essa entrega, ela é incrível. Ah, né? legal, você vai fazer bem para todo mundo, né? Porque a estrutura, né, do médico, né, envolve muita pessoa. Ele vai ter secretárias lá que trabalham com ele, e ele vê lá um monte de pacientes durante o dia. Cara, você vai lá, você ajuda esse colega, né? Ele vai você vai melhorar a vida de muita pessoa ao mesmo tempo, né? O E é legal impacto é que muito você forte, vê, né? não de cara, mas você vê. Eu falo que não é palpável, você não consegue mensurar isso de uma forma muito palpável mesmo, de sentir, mas você vê isso no clima, Sim. no ambiente, você vê isso na habilidade que esse médico desenvolve. Porque tem isso também, para você alavancar sua carreira, você precisa desenvolver habilidades que às vezes você não tem. Por exemplo, habilidade de liderança. Muitas pessoas precisam desenvolver isso para ajudar a alavancar a carreira. Com certeza. Né? Habilidades comportamentais mesmo. Às vezes você vai precisar ter foco em alguma atividade que você não gosta. Né? Essas habilidades eu costumo identificar ali com o médico, por exemplo, fazer um vídeo, que a gente sabe que para alguns é natural, depois ok, mas para outros é como se ele estivesse fazendo um vídeo para o colega dele, não para o paciente. Uhum. E essa é a preocupação de autoridade, se vai passar credibilidade, que às vezes é só uma habilidade que você vai ter que desenvolver ali, entender, lógico, por que você está fazendo aquilo, e você vai trazer benefício para a sua carreira também. Com certeza. Né? Então, é ter recursos e habilidades que você está disposto a desenvolver para você conseguir alavancar a sua carreira. Então, é muita coisa, né? Muita. Vamos lá, vamos tentar enumerar algumas coisas. Então. Vamos. A gente falou de gestão, né? Que é amplo, né? A gente ficou falando um tempão, já perdi até o tempo, né? Que a gente falou só da parte de gestão, de contabilizar números, né? Dados, né? Todas essas coisas, gestão, né? Que entra também na parte de onde você está trabalhando, tudo aquilo que a gente conversou antes. A gente pode falar de marketing, né, também como uma ferramenta que hoje é fundamental, né? Fundamental para você fazer. Dá para a gente colocar também parte de contabilidade, essas coisas, faturamento financeiro também. Isso. E o que mais que dá para a gente colocar aí Tanta coisa, nesse pacote? Né? É, muita coisa, né? Não, eu acho que assim, a gestão, né? Que é a gestão? É você gerenciar tudo isso, né? Que é o cenário ali. A parte financeira. Boa. Que precisa ter, então finanças, a parte do marketing, que o marketing envolve desde essa parte de posicionamento até o atendimento que você presta para o seu paciente, está tudo envolvido no marketing, né? Então, esses 3 pilares são essenciais. Uhum. Mas eu acho que uma coisa que eu, apesar de estar dentro da gestão, eu colocaria separado, é a estratégia. Uhum. É você ter clareza da sua estratégia. O que é estratégia? É quando você tem uma meta, que normalmente o difícil é isso, é a meta, né? Uhum. Você tem uma meta e quais ações que você vai
realizar ali para atingir aquela meta. Isso é ter estratégia. Então, você tem a estratégia, aí você vai usar desses meios, gestão, finanças, marketing. Se você começar por aqui, Evandro, nossa, Você vai voar. você já né? fez muita coisa. Uhum. E não é tão simples assim na prática, a gente sabe disso, Com né? certeza, né? Mas olha só quanta coisa a gente falou aqui, né? A gente falou e ainda detalhou algumas coisas, né? Sim. Mas eu vejo dessa maneira, essa estratégia. Com esses pontos, você já consegue ter resultados. E lembrar que resultado é consequência de ação. Então, se você busca um resultado, seja qual for, você vai ter que mudar suas atitudes. Exato. Não tem jeito, não E tem almoço viu. grátis. Exato. E, de novo, eu volto a bater na tecla, né? Porque todo mundo fala, cara, mas deve custar muito caro fazer umas coisas dessas. Gente, a gente só falou que gasta dinheiro no marketing aqui, né? O resto tudo são mudanças de hábitos, é um estudo que você vai ter que ter, né? Sim. É o compromisso. Mas você não tá gastando dinheiro, né, para fazer essas coisas. Pensando que vocês são estudiosos, tem muita coisa na internet boa. Exato. Você vai colocar dinheiro no marketing e o retorno vai ser super mensurável, né? O mais fácil de mensurar é o retorno do marketing. né? Então Do que nos sejam outros. questionadores, perguntem. Não sabe? Pergunta. Porque a gente realmente não sabe de todas as áreas, não tem como, né? Não tem. Então não tem. pergunta, não sei como mensurar. De que forma você vai trazer esse resultado para mim, né? Ser muito questionador em relação aos serviços que você contrata para agregar na sua profissão. Com certeza. Com Porque certeza. não tem problema, né? É que, infelizmente, Evandro, quando a gente fala de marketing, tem muita gente surfando nessa onda. Infelizmente. E aí esse é o cuidado, porque o médico, ele é tão dedicado à parte médica que às vezes essas outras áreas ele não tem conhecimento e não sabe mensurar isso. Se aquele serviço de fato está ajudando ele. Que o sonho dele, né, é delegar e não olhar, né? Mas isso não existe, né, no meio, porque assim, você pode até delegar as coisas, mas você precisa olhar para ela. Então, às vezes você não vai estar executando, mas você precisa ter um controle, meu. Qualquer empresa funciona assim, Dedicar um né? tempinho para olhar aquilo que você delegou. Exato, Isso você para pode qualquer delegar. coisa. Mas você não pode delegar e esquecer. E eu vejo muita pessoa fazendo isso, delegando e esquecendo. Daí depois vai lá e ainda você ouve médico falando que marketing não funciona, que não sei o que é ruim. Olha só, fiz um pacote de Contador um também ano. não funciona. Exato, exato. Você não vê, você não vai atrás, você não fica em cima, você nem sabe se o cara é bom. Às vezes é o que você falou, tem muito cara só surfando aí nesse negócio, né? Porque tá em alta, né? Exato. É algo que tá muito em alta. Às vezes tem pessoas que nem sabem muito da saúde Sim. e entram nesse meio e, enfim, o médico também não conhece. Aí fica complicado. E tem, realmente. Não, às vezes a pessoa faz um curso de final de semana e já sai falando que, pô, trabalha com marketing, entendeu? Você vai encontrar pessoas fazendo isso, assim, com certeza. Não tô querendo desqualificar nenhum profissional. Não, mas Mas, assim, na verdade a gente tá falando isso para os médicos serem mais Com críticos certeza. nessa contratação e no acompanhamento desse trabalho. com certeza, com Né? certeza. Essa Ainda é a mais ideia. um médico nessa situação que a gente está falando, né? Que é um cara que ele quer investir o dinheiro com um objetivo muito claro, que é alavancar a carreira dele, né? Que é prosperar. Então, assim, saiba onde você está colocando esse dinheiro, né? Confia ali no cara do marketing que vai fazer aquilo para você, tudo, né? Saiba exatamente como você vai compor seu investimento de marketing. Pô, vou fazer uma rede social, isso aqui vai para tráfego. Saiba o que esperar de cada coisa dessa, né? E de novo, isso para você fazer isso é aquele tempinho que você vai dedicar para parar e conhecer esse mundo, esse universo, que vai trazer resultado para você. E o legal, né, é que isso tá fácil hoje, né, de você achar essas informações aí, né. Olha aqui a gente conversando, mas assim, tem um monte de perfil de Instagram super sério, né, de caras sérios que abordam esses assuntos, sabe? Nossa, e eu acho muito legal. Exato, e é muito legal, né, tem bastante coisa disso, né, hoje, né, que antigamente não tinha nada. Se há 10 anos atrás, se a gente quisesse, pô, vou alavancar minha carreira, era você, e você tinha que pelejar pra E eu também acho que assim, é você cada vez mais entender o mercado que você está inserido. Porque, de novo, está crescendo de uma forma exponencial. Hoje o mercado ele é esse, mas daqui a pouco já muda também. Né? Ainda mais
essa parte digital principalmente, né? Sim. Então tem muitas ferramentas novas. Hoje a gente tem a rede social, que nem o Instagram, que é forte, mas amanhã pode ser outro. Lógico. Tem tudo isso, né? Os canais. Então você está antenado nesse mercado. Porque eu quero alavancar a carreira, mas a carreira é o quê? É você dentro do mercado. E qual que é o seu mercado? Como que é na sua cidade? Quais são seus concorrentes? O que você está fazendo de diferente? Exato. Se você não está fazendo nada, então você não vai sair do lugar. Não tem outro jeito. É que eu vejo, né? Quando eu cheguei em São José, eu me mudei para São José faz 4 anos, né? Eu sou paulista, né? Nascido, criado, né? Enfim, eu me mudei para São José, né? Quando eu cheguei na cidade, eu já comecei a querer sentir, né, o cenário competitivo da cidade. Pô, já mapeei tudo, não sei o quê. Daí você começa a conversar com o pessoal. Daí eu ia conversar com outros médicos. Médico, diretor de hospital, conversei. Mas aqui rola particular, não sei o que. Não, aqui, desencana que não rola particular. Nossa. O mindset dos caras é esse já, é isso que eles têm como verdade. E agora eu te pergunto, rola particular em São José dos Campos? Nossa Senhora! É o que eu mais falo para os médicos. Eu falo, Exato. gente, tem um mercado potencial absurdo. Exato. Muito. Eles, não, isso é coisa de São Paulo. Você vem falando isso, falavam pra mim assim, isso é coisa de São Paulo, aqui não, Eu não ainda dá. ouço isso. Não escuta? O pessoal fala isso. Coisa de São Paulo. É muito loucura isso, né? Reembolso, não, reembolso é coisa de São Paulo. Aqui ninguém faz reembolso aqui. Eu ouvi muito isso. Eu vejo até que essa do reembolso é a que mais falam hoje. Falam muito, né? Muito, muito. Agora, o particular, às vezes eles me perguntam, Kátia, tem mercado para paciente particular? Gente, tem muito. Tem muito. Uma dica, até assim, tem o site da ANS que você consegue ver também essa questão de número de vidas, tal, por região. Mas nem é isso, é você olhar para o mercado. Olha como está crescendo. Olha quantas pessoas estão chegando. Olha a cidade. Não precisa nem falar muito. Exato. A primeira vez que eu vim para São José, que eu não morava aqui ainda, eu lembro que eu fui passear lá no Aquários, lá para olhar. Eu tomei um susto com aquilo. Eu falei, caramba, velho. Eu falei, parece que eu tô na Europa, velho. Sabe? Um negócio maravilhoso. Daí você vai me falar que não dá pra você Urbanova, viver 4 anos atrás, Exato. já era outro. Exato. Daí você vai me falar que não dá pra fazer Não, consulta tem. particular. E aí é você, lógico, entender a sua cidade ali, o seu mercado, como que tá. Aqui não tem que discutir. Não tem que discutir. Mas é porque, assim, de novo, não entender o mercado. Exato, não olhar. exato. Então, não tem jeito. Quando eu faço muita consultoria de outros estados, né? E aí tem que pesquisar a cidade, não tem como. você precisa Tem ver, que né? estudar a cidade que a pessoa está inserida para entender isso também, né? Sim. Mas, no geral, o particular, ele normalmente, assim, lógico, tem a questão econômica, mas ele normalmente vira, Evandro. É uma questão do que você faz para ele acontecer. Eu acho que, não tem. Acho que só se for uma cidade micro, assim, né? Mas eu não consigo ver um tamanho de cidade que não rola um particularzinho, assim, que não dá pro médico fazer uma clientela particular, tudo, né? A maioria tem a dificuldade só dessa transição de ficar um período ocioso para marcar particular e deixar de atender o convênio naquele horário, por exemplo. A maioria. Não vou fazer isso. Não. Nossa, tem tanta gente que tem um potencial incrível que já está no mercado faz muito tempo e que até hoje não tem coragem de fazer isso. Cara, é uma delícia ficar com um tempo ocioso. Não sei porque eles não Sim, eu falo, tem que ficar, porque é ali que você vai se incomodar e você vai fazer várias ações para melhorar a carreira. Tem que ficar. Não tem essa de, eu não vou ficar e eu tô deixando de atender um paciente. É o pulo, né? Aquele, né? Leap of faith, né? Que você dá, né? Você dá aquele pulo. Você precisa dar aquele pulo pra falar, cara, caí de cabeça agora nisso. Agora eu vou fazer. Porque também, isso tudo que a gente tá falando também é uma questão de mindset, né? De você pegar e colocar aquilo e ir pra cima, entendeu? Se jogar no negócio, né? Tipo, não se preocupar tanto com essa parte financeira no começo. No começo. Que é normal, né? Você vai empreender, você vai abrir uma empresa, cara.
cara, você vai penar em 1 ano, 2 anos, às vezes. Então, muita gente não está né? disposto. Exato, né? Dá Investir, medo, por né? exemplo, em pessoas que às vezes você vai ter que investir em alguém para poder te ajudar. Também não quer. Sim. Né? Então, tem tudo isso. O tempo e o investimento financeiro são duas coisas que eu vejo como barreira, no sentido de você entender que aquilo ali você vai buscar um retorno depois. Sim, né? com certeza. Senão não tem como. Sim. Mas você já viu alguém se arrepender de entrar nessa jornada? Não, eu vejo muitas pessoas desistirem Ah, por questão de hábito. sei. Eu Daí vejo- entra no mindset que a gente falou, né? Ela não fez a mudança aqui antes de mudar pra lá, né? Porque Exato. a mudança É uma começa aqui transformação. e vai pra lá, né? Você precisa mudar pra dentro pra depois mudar o seu entorno, né? Exatamente. Então, assim, tem muita gente que consegue sucesso, só que se esforçaram, claramente. E tem muita gente que para no meio do caminho. É, Muita gente. Que eu vejo que é um hábito, porque a pessoa mudou o mindset, ela foi. Mas se ela achou que ela mudou o mindset, no começo ela tá empolgadinha, depois ela. sim. Ah, mas não tá indo. Ah, eu marquei um paciente no convênio porque eu tava lá à toa. Ah, mas. Ah, eu não levantei os números que era para levantar. Ah, daí. Entendeu? É falta Mas de começa. comprometimento consigo mesmo. Né? Começa, mas tem muito. E isso eu vejo que é difícil, porque é uma mudança. É igual emagrecer. Exato. É a mesma Foi coisa. uma boa analogia. É igual emagrecer, assim. Você começa empolgado, aí você perde ali uns quilinhos, você tá empolgado. Mas aí você escorregou, Uhum. aí pronto, já voltou tudo de novo. É praticamente isso. Não é nem que você escorregou, no caso, é que você deixou, fui viajar, fui fazer alguma coisa, parei com essa rotina, e aí para voltar. Então, um exemplo é que eu tenho profissionais que me conhecem, sei lá, 10 anos, 15 anos e voltam, ou voltam todo ano. Aí vamos começar de novo? É. Tem bastante. Nossa. E aí, assim, eu sempre. Tem alguns que falam: olha, Kátia, você já me falou, eu já sei que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas vamos tentar de novo? Eu falo: vamos, mas eu sempre explico que não sou eu que vou resolver. É o médico. Você dá Eu fico. método, né? Tanto que, assim, eu não tenho, Evandro, eu não vou atrás do médico. Nunca fui. Normalmente ele vem até mim. Por quê? Eu não tenho como convencer ele. Ele precisa estar convencido que ele precisa desse apoio, entendeu? Senão não faz sentido para mim. Aí eu fico feliz quando ele vem, porque alguma coisa ele vai ter que mudar. Só que é o que eu falei, nem sempre você consegue mudar. Então, essa questão de alavancar a carreira, a parte difícil é você ter esse hábito, você ter essa dedicação, esse comprometimento com as ações que você vai ter que exercer ali, com seu tempo, com seu conhecimento. Você vai ter que mudar a cabeça para outras coisas, né? Pensar de outro jeito, olhar o mercado. Palavra da moda, né? Disciplina, né? Disciplina. É isso, porque não basta motivação para você fazer uma Não. mudança, porque não vai ser em uma semana. A Você vai maioria conseguir, vem motivado. Exato, A maioria exato. vem motivado. Mas motivação não segura o cara. Não. Né? O que segura o cara é a disciplina, é o comprometimento. É você estar lá todo dia correndo atrás desse objetivo, confiando num método e numa estratégia, né? Para ele conseguir chegar onde ele vai. Porque senão ele vai parar. Se ele depender só de motivação não é mindset, né? Então, eu vejo isso, que às vezes o que veio por motivação não deu. Foi perfeito, é a disciplina. E aí você tem as outras coisas, né? Você tem a sua profissão, você tem a sua família, tem várias coisas que interferem, né, nessa rotina. E eu entendo, mas eu vejo que aquele que segue e faz bonitinho é muito legal ver o resultado. É legal porque muito dá, legal. né? Dá. Quando segue, arrisca, né, as estratégias, os métodos. É né, muito faz legal essas você ver coisas. o resultado e assim, a satisfação de qualidade até de vida para o médico. Porque o retorno normalmente é esse. Eu tenho mais qualidade de vida, eu consegui gerir o meu tempo e eu tô aumentando o meu ticket. Isso é muito legal. Que esse é o objetivo, na verdade. Às vezes você nem precisa ganhar muito mais de uma situação para outra. Mas se você ganha mais tempo, mais qualidade de vida, Isso. acabou, já tá, meu. Nossa, eu acho que esse é um primeiro objetivo muito válido, né? E é o que costumam procurar. Exato. Tipo, ó, eu tô me matando
matando e eu não saio do lugar, eu quero atender menos em um espaço de tempo melhor e eu posso ganhar a mesma coisa. Exato. Que é top, né? Isso é muito mais palpável, né? Muito palpável. A gente sabe que você consegue entregar um cara ali, Sim. né? Agora é diferente se o cara chegar e falar, ó, Kátia, eu quero colocar um faturamento de 500 pau por mês na minha clínica. Eles falam, peraí, agora... Ué. Agora vai... Dá, mas... Mas agora... Mas até pra isso, Sim. tem uma quantidade de mudanças aí Não, que... isso aí deve ser bizarro, o que a gente precisa fazer, né? Mas aí você tem os serviços que agregam ali para você. Sim. A parte financeira, Evandro, eu acho que assim, se você tiver uma equipe, se você tiver uma estrutura, ela vai também. Eu acho que o pior é essa questão da carreira que depende única e exclusivamente do seu comportamento, entendeu? De você mudar mesmo, não tem jeito. É um desafio. Precisa passar no terapeuta, né? Precisa passar no terapeuta, conversar um pouco. Às vezes tem médico que fala pra mim, a gente vai começar esse trabalho, mas eu não tô preparada. Eu vou fazer a terapia junto. Ou eles brincam que o encontro é uma terapia, porque tipo, você vai mudando a cabeça da pessoa, né? Não tem jeito. Mas realmente, assim, se a pessoa quer alavancar de carreira, tem sim possibilidades, ainda tem. Sempre vai ter, na verdade, né? Eu também acho, porque eu acho que a maioria não vai procurar por isso. Isso. Né? Você Então, acha que essa disciplina, esse esforço, todo mundo vai ter? Claro que não. Nem a pau. Alguns vão começar pela motivação. Ai, precisa fazer isso, vamos fazer isso. Mas a maioria, infelizmente, fica nesse ciclo mesmo. Que eu brinco que é um ciclo que é como se fosse a corrida dos ratos, porque é você sempre fazer a mesma coisa, você ganha bem. Então, tá tudo bem. Então, você vai continuar ganhando aquilo. E é aquela situação. Você fica naquela do pai rico, pai pobre, né? Que Deus, dá pra fazer isso também na medicina. Funciona super. Então. Né? Ainda mais... Não, acho que a analogia é perfeita, né? Porque o médico ele se encaixa nas duas, né? Vejo, assim, por mais que seja autônomo, prestador de serviço, é isso, tá ali no mesmo ciclo, ganhando a mesma coisa. É que, como a gente está falando de uma profissão que tem um valor mais alto, aí parece que fica mais acomodado ainda. Sim. E aí, ok, tá tudo bem, eu tô bem, eu consigo fazer minhas coisas, eu viajo e tal. Aí, quando começa a incomodar, é quando ele vê que tem muita gente crescendo, muita gente ali do meio dele, que se formou com ele, que tá crescendo, e ele não tá fazendo nada para crescer. Aí, às vezes, acontece isso também. Aí ele... Só que daí tem que ser a disciplina, a motivação realmente não vai dar. Não sustenta ninguém. É bom, às vezes, como impulso inicial, né? Mas daí depois uma hora acaba, né? Porque você cansa, né? Exatamente. Mas, cara, eu escuto muito, né? Médico, né, colega falar, faço tudo pela minha família, né, tudo minha família em primeiro lugar, não sei o quê. Daí assim, o cara não consegue levar o filho na escola, não consegue almoçar com os filhos, já vi filho quebrar o braço e ele não conseguia ver o filho dele, porque ele tava lá, ele não podia sair, entendeu? Então, tem isso mesmo. Cara, tem bastante. Até que ponto, né, realmente sua família tá em primeiro lugar, se você não... tudo que eu faço é pensando nos meus filhos. Tem bastante. Todas essas guerras que eu entrei aí, né? Não é guerra, né? Essas aventuras, querer ser empresário, é tudo pensando neles, gente, sabe? É pra dar mais tempo. E hoje em dia, graças a Deus, levei meus filhos pra escola essa semana acho que umas 4 vezes, mais do que minha esposa. Então, mas é que você também começa a trabalhar... Quando a gente tem esse mindset bem empreendedor mesmo, Evandro, a gente começa a trabalhar a questão da família, da qualidade de vida, da nossa saúde, e a gente faz uma gestão de tempo a favor disso. Não é verdade? Faz uma diferença bruta a gestão de tempo. Até no rendimento, no nosso rendimento profissional. Sim, porque o tempo é o bem mais precioso, né? Porque não importa quanto dinheiro você tenha, seu dia tem 24 horas igual ao meu dia, igual de todo mundo, todo dia tem 24 horas. Sim. Então, cara, não tem ativo mais importante do que o seu tempo. Uma coisa que até acho que é legal a gente falar aqui dessa questão de gestão de carreira, que eu vejo muito, que eu lembrei agora, é quando o médico, ele quer muito abrir um consultório, mas ele não faz uma análise disso.
ele está atendendo no consultório do colega e ele não analisa se realmente ele deveria ter o dele próprio. E ele faz vários plantões. E aí o que acontece? Ele abre um consultório, muitas vezes sem necessidade, e aí ele sustenta o consultório com os plantões. Só que isso, às vezes, dura anos e ele não percebe. Por quê? Porque ele não controla as finanças dele. É muito comum, muito mesmo. Então, às vezes o médico me procura, eu vejo que ele está no negativo, sei lá, mais de 5 anos, até mais. Que a clínica, o consultório dele não dá lucro, mas que ele está sustentando dos plantões. Por quê? Porque tem valores altos, misturou tudo. Aham. Então, isso também é legal, porque assim, quando você vai pensar na sua carreira, pensa se realmente aquele é o momento de você abrir seu consultório. Exato. Porque às vezes não é aquele o momento. Ou vem pra Medinco. Mas é verdade, é a opção. Às vezes você não quer atender com um colega, procura um lugar para você realizar um atendimento. Não, total. É pensando nisso, né? Agora vou fazer até uma merchanzinha, né? Pô, a Medinco foi pensando nisso, né? Pro colega que ele tá naquela situação, ele tá querendo começar, né? Tudo é o lugar para você começar, que a gente dá uma estrutura excelente para você começar lá, né? Verdade. E o custo fica em conta, né? Porque você paga por hora que você usa. Então, daí isso já ajuda muito, né? Você pensando no ticket, se você já tem um valor por hora definido, né, o quanto você vai gastar. E vive essa experiência de você ter o local que você vai atender, entender a dinâmica de um consultório que é só você que está atendendo, porque querendo ou não, quando ele vai lá e atende, é ele. Ele não tem isso de prestar serviço para um outro colega. É diferente. Com certeza. E pensando nisso, Evandro, é legal falar, né, dessa questão, porque, gente, é muita gente que tem consultório negativo, não é pouco, não. Não, geral tem, geral. Eu quando atendia num consultório, que era só meu consultório, eu começava, acho que no mês, assim, no menos 11, começava o mês. E daí, tinha que operar pra cacete. Pra começar a ficar com margem no consultório, assim. Era fácil. Daí, dezembro era negativo. Né? Janeiro, e é outra coisa que as pessoas não se programam, né? Dezembro negativo, às vezes janeiro negativo também, fevereiro aquele mês que é meia bomba também. Sim. Né? Sim. Então, assim, é muito louco, né? Porque às vezes eu quero ter um consultório, né? Às vezes até por ego, eu preciso fazer uma coisa no meu nome. E é totalmente inviável naquele momento. Sim, sim. Tem que tomar um cuidado. Não, vira um também. passivo gigante, né, na vida do médico, né? Porque querendo ou não, tem que aprender a lidar com as pessoas, que também é outro desafio. Tem que saber tudo, toda essa parte. Sim, com Então, certeza. É muito legal. Eu pensei nisso na hora que você começou a falar dessa gestão de tempo, da qualidade de vida com a família, aí eu pensei, e tem muita gente ainda que tá no negativo. E aí não vale a pena, porque você tá nessa correria aí e não vale a pena. Com certeza. Caramba, hein, falando pra cacete. Muita coisa, é que é o nosso universo, né? Dá pra falar o dia todo, né? Dá, mas acho que foi válido. Não, foi excelente. Aprendi de novo, sempre que a gente vier aqui aprende um monte também. Imagina. Obrigado, viu, Kátia? Imagina, obrigada a você. Valeu. Valeu.